Agora são 11 horas e 54 minutos e a respeito de uma palestra que aconteceu nesta manhã aqui em Borrasópolis, ali no Colégio José de Anchieta, com o Dr. Robertson de Azevedo, promotor de Maringá, o Berimbau conversa com ele sobre os assuntos discutidos nesta palestra hoje pela manhã. Exato, Lúcio, estamos trazendo aqui as informações, a gente está recebendo aqui, né, o promotor de justiça, ele que faz parte daquele movimento Pro-Ivaí Piquiri. Está por aqui também o Amarildo, o pessoal ali da Patrulha Ambiental do município de Lidianópolis, do Portubá, e ele teve agora há pouco ministrando uma palestra no Colégio de Anchieta, uma promoção ali do colégio também, junto com a Emater. Nós estivemos lá acompanhando e convidamos o promotor para estar ao vivo aqui com a gente. Primeiramente, bom dia, doutor. Bom dia, Benimbal, é um prazer estar ao vivo. Na Nova Era, a gente tem trabalhado e acompanhado os seus trabalhos, mas a oportunidade de falar ao vivo é especial. Qual que é a pronúncia correta? É Robertson de Azevedo? Tanto faz. Não fui eu que escolhi meu nome. Então não tinha muita opção. E se alguém vai falar comigo e fala Robson, Robertson, Robertson, eu não vou falar, não, meu nome é assim porque eu já estou afastando a pessoa. Já é difícil o povo ir falar com o promotor, tem medo. Aí o promotor ainda fala, não me chama assim, me chama assado, então se eu falou do jeito que você fala aí, e eu olhei e funcionou, tá valendo. E a tua mãe te chama que jeito? Robert? Fala meu filho querido. Ela me chama de Betinho, sei lá. Mas não me deixe em situação difícil. Pode me chamar de Robertson, de Robertson, de Robertson, de promotor, não tá valendo. Agora, só para o pessoal entender exatamente o trabalho do promotor, o senhor fica em Maringá, na comarca de Maringá, né? Eu sou promotor da infância e juventude em Maringá. Questões de adoção, abrigo, situação de risco e crimes contra a criança. Então, infelizmente, todos os crimes de natureza sexual, por exemplo, contra a criança, estupro de vulnerável, são da minha atribuição. Mas eu sou promotor há algum tempo já, eu trabalhei em municípios como Guaíra e Autônia, e eu sou doutor em ecologia. Então, inclusive, o que me traz a Borrasópolis, e eu já vim em várias das reuniões, e a Nova Era já transmitiu algumas das entrevistas minhas que você fez, porque o meu doutorado em ecologia de ambientes aquáticos continentais, ou seja, rios e águas, eu estudei, por ser promotor de justiça e ter trabalhado como promotor de justiça em Guaíra, eu estudei o impacto ambiental, o impacto social e o impacto econômico de barragens. Agora, até antes da gente falar sobre meio ambiente, essa tua área aí da vara da infância, nós estamos nesse momento com um debate muito forte sobre isso, depois daquele estupro coletivo lá do Rio de Janeiro, é uma área que o promotor também atua, agora o Senado está deixando mais rigorosa aí a pena, mas eu acho assim, é uma situação bastante complexa, a gente precisa, acho, quase que reeducar a sociedade sobre isso, né? Sim, no Brasil é bem comum, e a lei dos crimes hediondos é um exemplo disso, quando acontece um crime que tem muita cobertura de mídia, e é um crime particularmente horrível, a lei muda, né? A lei sobre crimes sexuais, ela tem que ser evoluída, até porque hoje tem um crime que mudou a lei penal, e a lei penal às vezes muda muito ao sabor da ocasião. Existe uma questão um pouco complicada, que toda prática sexual com alguém com menos de 14 anos é o mesmo crime, estupro de vulnerável, cuja pena mínima é de 8 anos. E não faz distinção de quais práticas tenham sido acontecidas. Então, podem ser práticas que tenham causado sofrimento físico, aquela pessoa, penetração, machucado, ou mesmo a mera manipulação do corpo de uma pessoa, é o mesmo pena de 8 anos. Em Maringá existe uma vara especializada, a Quinta Vara Criminal, que trabalha só com questões muito associadas de violência doméstica, que às vezes a pena é muito pequena, e crimes sexuais contra a criança com uma pena muito elevada. Então não é incomum, eu infelizmente não tenho prazer nisso, no meu serviço de fórum, às vezes da ciência da condenação de um senhor de idade a 30 anos de cadeia, a no mínimo 8 anos de cadeia. Sendo que a gente sabe bem que os condenados por crimes sexuais, quando chegam no sistema penitenciário, não têm uma vida fácil. Então é um problema muito sério, e o que a gente tenta muito é não revitimizar a pessoa. Então a menina foi vítima lá de uma violência sexual por um parente, muito constrangedor. Daí chega numa sala em que ela tem que contar toda aquela história, e isso traz muito sofrimento. Então a gente tem uma preocupação muito grande em não causar a revitimização, muita seriedade no respeito ao direito de todo mundo, ao contraditório, à ampla defesa, mas as penas são muito pesadas.
Fundamentalmente, sim, é uma questão de educação. Uma educação de cada um sobre o papel de mulher, da mulher. Uma questão, chama-se discussão de gênero. Né? As mulheres não estão aí para satisfazer os interesses dos homens. As mulheres são tão iguais quanto, se não muito mais capazes, muitas vezes. E tem que respeitar isso no plano sexual também. Exato. Aí o promotor de justiça conversando com a gente, trazendo aqui essas informações. Agora, nós debatemos já há algum tempo, e eu acho que essa ação tua, da Patrulha Ambiental do Vale do Ivaí, dos municípios que tombaram o Rio Ivaí como patrimônio, né, patrimônio do município, da nação, da população do Paraná, e todas essas ações que foram feitas já há algum tempo, eu tenho fé que foi isso que impediu que nós tivéssemos barragem nos rios aqui da região. A primeira vez, acho que faz uns 5, 6 anos, que eu vim aqui através da Rádio Nova Era e disse, olha, barragens do Rio Ivaí, isso é um prejuízo, isso é um mal para a nossa região. Algumas pessoas até fizeram muitas críticas, mas você está louco, a barragem é importante, vai trazer investimento aqui para a região, vai gerar emprego, não tem jet ski aqui na região. E daí, na verdade, tudo isso foi sendo esclarecido. Essa semana mesmo eu acompanhei no Fantástico da Rede Globo, lá de Belo Monte, que não está tão belo assim, né? Famílias ribeirinhas expulsas. Teve uma mulher lá que deu até o depoimento que a casa dela foi inundada, o que ela recebeu, não deu para ela comprar outra casa, ela está morando de aluguel. Então é mais ou menos isso. Não precisa ir tão longe. Hoje, no Paraná, nesse momento, famílias estão sofrendo a questão da construção da usina hidrelétrica do Baixo Iguaçu, em que elas estão discutindo o preço de terra. Então elas não queriam nem sair do lugar em que elas vêm trabalhando. Mas como vai ser construída uma barragem, o Ministério Público Federal foi à Justiça, eventualmente não conseguiu. Há suspeitas, inclusive, como todas essas grandes empreiteiras que estão aí nas mídias policiais, por conta, né, dos atos de corrupção tão associados com o setor elétrico. Eu não precisei ir tão longe para Belo Monte, que é bem emblemático, claro, mas aqui, se a gente for para o Paraná, está sendo construído, está sendo discutido isso em prejuízo das famílias que, inclusive, invadiram o canteiro de obras recentemente na usina elétrica de Baixo Iguaçu. No Rio Ivaí, no Rio Piquiri, nós estamos numa situação um pouco mais tranquila, na medida em que a comunidade vem discutindo esse assunto, inclusive é um papel muito importante, não só da Patrulha do Rio Ambiental, dos municípios e também da imprensa, para a disseminação dessas informações. Eu não vou falar, que acho que não tem muito tempo mesmo, para falar dos impactos ambientais e culturais de barragens. Vamos ficar nos aspectos econômicos, tem muita gente que fala economia. Bom, o Paraná é um estado que mais produz energia elétrica no Brasil. Itaipu, que fica ou no Paraguai ou no Paraná, em Foz do Iguaçu, é responsável por 1/4 de toda a toda a energia hidrelétrica produzida no estado. Quem se acompanhar comigo o mapa do Paraná, a fronteira do Paraná com o estado de São Paulo, é o Rio Paranapanema, ele chama-se cascata de reservatórios, são 9 usinas hidrelétricas, que na época foram construídas pela CESP e davam energia para São Paulo. O Rio Iguaçu, inclusive com o Baixo Iguaçu sendo construído hoje, é uma outra cascata de reservatórios. Itaipu. O Tibagi a gente perdeu essa briga no Tibagi e foi construída uma usina em Mauá, a usina de Mauá. Tem uma ação agora no Tribunal de Contas de devolver 40 milhões. Exatamente. Esses contratos hidrelétricos estão associados a essa lógica que a gente está vendo aí na página da Operação Lava Jato, etc. O Paraná, então a questão o Paraná exporta energia elétrica. Mais de 90% da energia elétrica que é produzida no Paraná é exportada através desses linhões de transmissão, porque se chama do Sistema Único, Sistema Integrado Nacional. Existe o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, se não me engano, a linha A, a última figura, chama-se Emenda Serra, Constituição de 88. Os estados produtores de energia elétrica não podem tributar a energia que é destinada a outros estados. Então, quando você constrói mais uma barragem no Paraná, que já tem produção energética superavitária, você está subsidiando atividades econômicas em outros municípios, em outros estados, em prejuízo das áreas que são afetadas. Então, hoje eu fiz isso na escola. Sim. Eu perguntei, tinha um cara da matéria, perguntei, quanto está a hora trator na região? Ficou lá, não quero inflacionar a hora trator aqui da região, mas vamos dizer que seja em R$130. A pergunta que se faz quantas horas trator vão deixar de circular no mercado de Borrasópolis, por exemplo, se as áreas que hoje precisam de um tratorista para tombar a terra, para passar, for ficar embaixo do lago? E essa é uma cadeia. Onde é abastecido o trator? No município. Eu estou chamando o agrotóxico de defensivo, para não brigar com ninguém. Quantos litros de defensivo vão deixar de ser comprados nas cooperativas ou nas agrolojas, porque onde hoje precisava de
Inseticida não precisa, porque não tem nada lá, só está embaixo d'água. Se você for colocar no papel, e é isso que a gente tem exigido dos estudos de impacto ambiental, quanto de área, quanto de produção, quanto de circulação em combustível, em pesticida, em produção, tudo isso gera imposto. Então a economia... E a pergunta é, qual a principal atividade econômica do Vale do Ivaí? Que é a agricultura, a gente sabe disso. Então a gente vai perder a principal atividade econômica para empreendimentos que, não geram imposto para o Estado. 2, se tratar de uma pequena central hidrelétrica, um dos incentivos do governo federal à construção de pequena central hidrelétrica é que ela não tem que compensar o município em nada. E se for uma usina elétrica do importe, existe um sistema de cálculo de compensação, que tem a ver com quanto que produz e qual a área que alaga. O exemplo clássico é Itaipu. Itaipu, que é a maior produtora de energia até hoje, apesar de não ser o maior lago, e produz muita energia para um alagamento relativamente pouco, o ICMS que gerou foi muito, e a gente conhece os municípios, Pato Bragado, né, que tem lá mansões, né, na sede do município, é uma mansão. Acaba, porque esse dinheiro da compensação acaba com a concessão. E ninguém é Itaipu, só Itaipu é Itaipu. Qualquer outro projeto, inclusive nas discussões que tivemos no Rio Piquiri, ficou demonstrado contabilmente que o município recebe mais de repasse de ICMS ecológico. O município de Porã, por exemplo, recebe mais atualmente, são R$120 mil por mês, de ICMS ecológico pela APA municipal da várzea do Rio Xambrê, do que receberia da compensação da usina hidrelétrica de Ercilândia, que seria de R$40 mil. Então existe um aspecto econômico. Como as pessoas não sabem dessas informações, porque quem quer fazer barragem diz que é bom e inevitável, quando as pessoas começam a ir procurar lá na Constituição Federal a lei que diz que o Estado não tributa, ou se vai no IPARDES e vê que o Paraná exporta energia elétrica, você começa a fazer a conta. E a conta é negativa. Como a comunidade, inclusive através do importante papel da imprensa, teve essas notícias de antemão aqui no Ivaí, nós estamos numa situação de população informada e, portanto, os projetos às vezes não vão adiante. Não é o caso e por isso que existe, eu estou muito preocupado com isso, soube agora que houve uma audiência pública em Rio Claro... Rio Branco. Rio Branco... No Rio Branco lá. Ora, se o Ministério Público e se os pescadores profissionais do Rio Ivaí não chegam a saber da existência de um empreendimento, como é que a sociedade vai discutir? E a discussão é nesse nível, a discussão é, eu falo, me mostra o teu estudo, porque a gente vai trazer a universidade para saber se o estudo foi bem feito. E o movimento Pro Ivaí Piquiri tem a ver com isso. E, inclusive, eu queria convidar os ouvintes, se puderem acessar a internet, se colocar lá, Pro Ivaí Piquiri, vai ter acesso a uma página do Facebook, depois não precisa estar no Facebook, e ali no canto esquerdo tem os vídeos. E foram os vídeos produzidos pelo Ministério Público do Paraná, que conta toda essa história e mostra as belezas do Rio Ivaí, especialmente aqui a gente do Vale, que vale a pena conferir. Exato, até tem uma reportagem que nós publicamos aqui, deixa eu ver qual que é a data dessa reportagem, que é 14 de dezembro. Diz aqui, ó, a reportagem da Rádio Nova Era entrevistou o engenheiro ambiental Gabriel Nascimento, da empresa Titânio, não sei se o promotor já viu falar, que está fazendo estudos em Rio Branco do Ivaí para uma outra empresa, Argentum, algo nesse sentido, com o objetivo de construir uma usina de energia. Gabriel fez aqui um convite para uma audiência pública, acho que foi uma ou 2 semanas antes, né, da construção, lá no município, teve essa audiência, inclusive depois o prefeito ficou preocupado, né, pelo número de pessoas que iam vir para a cidade, e o município não teria a estrutura até de saúde para receber essas pessoas, e depois a usina não ia gerar mais esse emprego, e ele até tinha informação, o prefeito de Rio Branco do Ivaí, né, daquelas famílias que muitas vezes até vão querer continuar na cidade sem estrutura e sem um emprego. Então, realmente, essa é a notícia, depois eu vou te enviar. Tá, eu vou atrás, eu inclusive devo esse agradecimento público, o meu doutorado em ecologia, além de livros científicos, trabalhos científicos, eu usei muito do blog do Berimbau, que é uma fonte direta de informação quando se trata de comunicação e educação ambiental, que assim, parabenizando seu papel de imprensa mesmo. Eu tenho uma experiência a relatar para os ouvintes, num evento que nós fizemos em Alto Piquiri, bacia do Rio Piquiri, sobre a construção de uma usina hidrelétrica no Rio Goiorê. Até eu fiz referência, veio um geógrafo da Secretaria de Estado de Cultura para falar sobre a ocupação humana de milhares de anos atrás no Piquiri, dá para fazer isso no Ivaí, e um senhor que não tinha se manifestado se disse, eu sou vice-prefeito de Alto Piquiri. Eu nunca vim nas reuniões de vocês, mas como eu vou ser vice-prefeito, fui eleito agora, portanto 4 anos atrás, eu fui para Santa Maria do Oeste. Sim. Porque lá tem uma PCH no Rio São Francisco Verdadeiro, eu fui lá para fazer 3 perguntas. Eu queria saber se a PCH
gera renda para o município, se a PCH gera emprego para o município e se o lago da PCH pode ser usado pela comunidade. Como a resposta foi não nas 3, eu voltei aqui para dizer que eu sou contra também. Quer dizer, a gente tem percebido isso. Se as pessoas vão ver a experiência, porque de fato, você não precisa de mais ninguém para gerar um lago além de 3 ou 4 pessoas para fazer, inclusive, vigilância patrimonial. Sendo que uma PCH envolve, numa área altamente produtiva como a nossa, centenas de empregos agrícolas, né? Então é um processo, inclusive, o papel fundamental que foi da FAEP de São Pedro de Ivaí, na pessoa do Portela, que durante anos disseminou isso. Que enquanto a FAEP capacita as pessoas para permanecerem no campo, para produzirem mais, vem alguém de fora, porque são de fora, que não tem compromisso nenhum com a região, para eles ganharem dinheiro e a gente fica com prejuízo. E grandes empreendimentos, a gente tem os grandes exemplos hoje de Porto Velho, em Rondônia, e de Altamira, no Pará, que sofreram exatamente com esse afluxo de pessoas. E outros lugares que ficam esvaziados. Vamos imaginar que um lago de hidrelétrica, ele pode ou inundar toda uma propriedade rural, mas ele pode inundar 30% de uma propriedade rural. Mais a área de preservação que tem que ter, preservação não, né, de tampão para proteger a qualidade da água que vai ser prejudicada. Será que os atuais produtores rurais de Borrasópolis conseguiriam sobreviver com 40% do terreno que hoje dispõem? Exato. E essas pessoas vão para onde? Essas são as nossas pessoas. Então é o nosso interesse que tem que ser, né, preservado e não interesse, de novo, o Estado sequer recebe imposto pela energia superavitária que vai para os outros. Então é uma questão de colocar as coisas às claras. Eu estou pensando, enquanto você veio falando, né, na questão da audiência pública, talvez não tenha sido uma audiência pública formal. Talvez tenha sido uma reunião pública, e reuniões são livres, como nós fizemos uma na escola hoje. De qualquer maneira, eu mandei eu pedi encarecidamente ao Marildo, que é o líder comunitário ali do Portubá, para ele ter contato com a doutora Rosana, que é a coordenadora das promotorias da bacia hidrográfica do Rio Ivaí, para que ela peça oficialmente cópia dos estudos de impacto ambiental. Inclusive porque uma coisa que o movimento tem feito, como é uma aproximação da universidade com a comunidade, os professores e alunos do programa de pós-graduação em Ecologia de Ambientes Continentais da UEM, analisa o EARIMA, sem cobrar nada por isso, evidentemente, e vai na audiência pública e informa, mas está faltando pesquisar isso, está faltando dizer quanto vai custar. Um dos exemplos é, por exemplo, numa PCH no Rio Goerê, a pesquisa não dizia quantos hectares de pastagem iriam ser afetados. Alguém pediu a complementação do estudo, foi complementado e deram um valor. Aí alguém levantou o dedo e falou, mas o valor que vocês deram da pecuária de corte. Aqui nós produzimos leite. E o valor é diferente, vocês vão indenizar por um valor que não vale? E aí a pessoa que queria ganhar dinheiro fazendo barragem começou a ver que talvez ficasse mais caro, porque, afinal de contas, tinha uma comunidade interessada no próprio benefício e tinha questões a colocar. Agora, até eu falei não faz muito tempo com um morador da região do Salto Fogueira, fica na divisa de Boasópolis com o município de São João do Ivaí. Seu João? E aí eles têm uma dúvida, essa pessoa não tinha um conhecimento real, porque as pessoas acham que o rio vai ser barrado e continua rio e para cima e para baixo da mesma forma. O que vai acontecer é só uma barragem. Mas não é isso. É duro entrar nesse assunto aqui, que é muito complexo, mas a gente transforma o rio num lago e é importante. Quem acompanhar a página da Pro Ivaí Piquiri vai saber disso, né? Primeiro que não é uma só. Vem uma e vem as várias, que transforma-se numa cascata de reservatórios. A questão fundamental em questão de meio ambiente de água, do rio, é que o rio se caracteriza por ser o fluxo de água. Então, no rio, a água está sempre se mexendo, virando, fazendo a curva, caindo no poço, se misturando. Então, é um processo de autodepuração. Quando esse fluxo é barrado, se isso dá na perna da pessoa, chama-se variz. Se dá na cabeça do cidadão, chama-se AVC. E mata. No rio é barrado. Mata, porque muda. Mata ou pelo menos vai aquilo trazer. Que vivia, corria, fica parado, porque alguém vai se lucrar com isso. O peixe vai sofrer com isso também. Quando você pensa em peixe e outros organismos, tem que pensar assim, esse rio está aí há quanto tempo? Vamos pensar, há quanto tempo o rio Ivaí está correndo por aí? A resposta vai estar lá. Quando a África e a América do Sul ainda eram juntas, antes de existir o Oceano Atlântico, já tinha o rio Ivaí. Então os peixes que evoluíram ali, eles evoluíram com milhões de anos na água corrente. Turva, cheia de poço. Quando para a água e fica tudo lá como se fosse um aquário, você está inviabilizando a continuidade daqueles peixes que a comunidade de pescadores pesca, que a gente gosta de comer, que é o cascudo, que é o pintado, que é o dourado.
Isso tem sido estudado pela Universidade de Maringá há 30 anos. Né? Desde Itaipu precisou, quando Itaipu foi feita, na época da ditadura militar, não tinha transparência, não tinha discussão, não tinha rádio livre, né? Foi feito. Aí alguém precisava saber, mas o que vai acontecer com o Rio Paraná quando a gente fizer o lago aqui? E foi a Universidade Estadual de Maringá que formou um núcleo de pesquisa que hoje é top no mundo, ninguém estuda mais e sabe mais do que os professores de lá, inclusive alguns que foram entrevistados por você lá em Lidianópolis, né? Então, assim, existe um processo bem bonito de aproximação da ciência mais avançada de rios no Brasil com a comunidade do Rio Ivaí, para que um conheça melhor o outro. Então, inclusive no sábado passado, o professor Edson Okada, doutor, que faz 20 anos que acompanha a produção pesqueira, a estatística da produção pesqueira de todo o Rio Paraná que sobrou, e Ivaí, veio para a comunidade de Portubá para conversar com os pescadores. Ele não sabia muita coisa que os pescadores sabem. Tem várias espécies de cascudo no Rio Ivaí, que só existem no Rio Ivaí, que a ciência ainda não deu nome científico. E que tem muito a aprender com a comunidade. E esse processo todo tem sido possibilitado justamente por essa troca de conhecimento, né? Que envolve municípios, envolve muito a Emater, envolve a imprensa e hoje em Borrasópolis foi mais uma etapa desse processo. Rob, eu queria agradecer, né, a sua participação aqui, e aí eu faço, porque ainda tem pessoas que têm dúvida. Esses projetos, não tem como a gente dar uma resposta aqui, olha, não ou sim. Mas aí que todo mundo pergunta, apesar da gente já ter explicado várias vezes, esses projetos vão acontecer ou não vão acontecer? O que a gente pode dizer, acho que está difícil de acontecer agora, né? Os projetos... Você fez uma matéria, mais uma vez, para mostrar a tua importância nesse processo todo enquanto imprensa, né? Houve uma entrevista da Rádio Nova Era com Carlos Gil, o presidente da MUVI, que disse que ele tinha interesse e que estavam adiantados. O processo de construção de barragem envolve dois processos paralelos. Um é o processo de concessão do potencial. Segundo a Constituição Federal, o potencial de energia hidrelétrica, ou seja, aquela queda d'água que pode ser aproveitada e gerar energia, é um bem da União. Então, quem quiser ganhar dinheiro com isso vai ter que ter uma concessão da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse é um processo. E esse processo, as pessoas que têm interesse em entrar no mercado, existe o mercado. Não é porque você tem a concessão que você vai construir. Você pode vender essa concessão para o que estiver ali querendo investir em algum lugar. Paralelo a isso, existe o processo de licenciamento ambiental. E é exatamente no processo de licenciamento ambiental que a gente se insere ao exigir publicidade nesses projetos e, se for o caso, crítica, né, aos estudos que foram feitos. E a gente tem inserção exatamente nisso. E quando houve aquela sua matéria dizendo, não, está tudo certo, daí eu orientei, eu estava fazendo um sanduíche, chama-se doutorado sanduíche na Universidade do Mississippi. Eu entrei em contato com a Patrulha Ambiental, que através, não foi a Patrulha Ambiental, foi a Associação dos Pescadores Profissionais do Portubá, que fez um documento oficial, um ofício ao presidente do IAP, Tarcísio, dizendo: nós que somos pescadores profissionais do Rio Ivaí, que precisamos do rio para continuar nossas práticas, né, de décadas, queremos saber como estão os processos de licenciamento ambiental de projetos hidrelétricos no Rio Ivaí. E a resposta foi que não havia. Apesar de todos os estudos, eles ainda não deram início ao procedimento de concessão de licença ambiental. E quando derem início, a comunidade pode ter certeza que nós vamos exigir, nós, o Ministério Público, nós, a comunidade organizada, vamos exigir os estudos para a gente saber se eles foram bem feitos. Para saber se eles levam em consideração o prejuízo que a gente já antecipa, pela experiência que o Ministério Público tem em todas as barragens que já foram construídas no Estado. E a partir daí, levar o licenciamento ambiental. Quem vai decidir se pode ou não conceder a licença é o Instituto Ambiental do Paraná. Claro, tudo sujeito a eventual intervenção judicial, só que a gente não está nesse ponto, a gente está no ponto ainda de informar e discutir com a comunidade o que elas querem para o futuro, o que a comunidade quer para o próprio futuro. Doutor, parabéns aí pelo trabalho realizado. E quando estiver passando aqui pela região do Vale do Ivaí, passa aqui para falar ao vivo com a gente, para atualizar aqui os temas, e a gente vai estar aqui sempre à disposição. E parabéns hoje pela palestra no Colégio de Anchieta. Agradecer aqui a Eliane da Emater, que fez o convite, agradecer lá a professora Marli, que é a diretora do colégio, e a todo o pessoal lá envolvido nesse projeto. Obrigado aos alunos que se comportaram super bem, se mostraram interessados. É um prazer estar ao vivo e... Quem está no rádio percebe. A gente está, de alguma forma, na casa das pessoas, né? É um prazer estar na casa das pessoas, assim. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Nos honra aqui com a visita, né, doutor Robertson de Azevedo, falando ao vivo e comentando sobre esses temas que a gente tem debatido já há algum tempo aqui na nossa região. 12h18 agora.